Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 429, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então, iniciando hoje um novo tema, uma nova mensagem, né? Porque as mensagens agora, elas estão assim... eu achava que estava pequena, não, mas tem algumas pequenas, mas tem outras mensagens enormes aqui para frente. Mas já está terminando o livro, né? Nos encontramos na página de número 168. Esse livro vai até 192. E duas, né? Não sei, tá certo, tanto faz, né? Todo jeito as pessoas compreendem. O tema de hoje, o transcurso das reuniões reuniões de desobsessão. Obviamente, das reuniões de desobsessão, porque naturalmente todas deveriam ser dessa forma, né, no coletivo. Todas deveriam ser dessa forma, conforme Sueli descreve aqui nessa magnífica mensagem. Mas nós sabemos que, pelo fato de nos encontrarmos em processo de evolução devido à desigualdade evolutiva, então é natural em determinadas casas, em determinados momentos, o autopersonalismo predominar. Então é onde quase sempre não sai conforme. Mas nada melhor que o tempo para poder mostrar cada qual o caminho, né? Então, nós sabemos que não é fácil, mas se nós persistirmos, logramos êxito. Então, o transcurso. O que significa esse transcurso? É uma programação. Existe uma programação em tudo. Uma empresa tem uma programação, né? Ali no escritório. Desculpe. Uma empresa de ônibus tem uma programação. Uma empresa de táxi, de moto, enfim, uma escola, uma faculdade, um hospital, transcurso hospitalar. O funcionamento, né? Como funciona na escola a grade curricular, o transcurso curricular. Então, conforme eu estava conversando com uma amiga minha, na data de hoje, eu ainda levei ao conhecimento dela a respeito do transcurso, né? É lógico que ela sabe, pessoa muito inteligente, inteligentíssima, espírito nobre, mas conversando, né? Trocando ideias ali e tal. Então, por exemplo, você pensa em fazer uma viagem. Então, por exemplo, você pensa em ir até São Paulo. Então, o transcurso
de São Sebastião do Paraíso a São Paulo. Então, quantos pedágios há de Paraíso a São Paulo? Né? Se não me falha a memória, parece que é 9 pedágios, um negócio assim. Então, o valor de cada pedágio. Quanto você gasta nesse transcurso, nesse percurso? Transcurso vem de percurso e por aí em diante. Essa programação. Tudo tem que ter uma programação. Nós temos que programar tudo no transcurso, para que nesse percurso não ocorra nada de errado. Então nós temos que programar com antecedência. Transcurso. Nós temos que programar com antecedência aquele percurso a ser percorrido. Então, André Luiz, Sueli, ela costuma, assim, retirar, né? Ela retira de alguns livros instruções psicofônicas, autores diversos, psicografia de Chico Xavier, capítulo 46. Então, aqui ela extraiu do livro Instruções Psicofônicas, de Chico. André Luiz diz assim: não se esqueça de que toda visita espiritual é muito importante. Toda visita espiritual é muito importante. Olha só, aqui André Luiz já nos chama na responsabilidade. Porque tanto faz a visita de um mentor espiritual, a visita de um obsessor, a visita de um vampiro, né? Classificado como espíritos vampiros, a presença, a visita de um espírito das trevas, a presença de um espírito doente, sofredor, a visita de um espírito na condição de um mendigo. Tudo é importante. Então, os médios, eles, nos estudos, eles aprendem que todos são importantes. Por isso, vou repetir, por isso que os médios, eles se preparam ali naquele grupo homogêneo, eles se preparam e se põem à disposição dos mentores espirituais da casa, e não dos espíritos sofredores. Já dissemos isso várias vezes, mas eu sinto um prazer imenso repetir isso. Por quê? Porque o médium, ele tem que se preparar em todos os sentidos e se pôr à disposição dos mentores espirituais. Porque os mentores que respondem pelos trabalhos, então eles acoplam num, acoplam no outro, de acordo com as sintonias, de acordo com as necessidades. Então, não se esqueça de que toda visita espiritual é muito importante, recordando que no socorro prestado por nós
a quem sofre, recordando que no socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário a erguer-se em nós por ensinamentos valiosos que devemos assimilar na regeneração ou na elevação de nosso próprio destino. Olha que maravilha! André Luiz nos mostrando de que é dando que nós recebemos, é estendendo as mãos que nós recebemos, às vezes sem a intenção nenhuma de receber, né? Porque quantos milhões de pessoas se entregam à obra da caridade sem interesse algum em receber. Ali, para aquela pessoa, o mais importante é servir. E não ser servido. É óbvio que ser servido, nós, a partir do momento que nós nos instruímos, aprendemos a buscar nas energias divinas tudo que necessitamos, suprindo as nossas necessidades, para que depois possamos estender as mãos aos necessitados. Então, devemos agradecer sempre a Deus, poder estar nas condições de servir. Porque é tão bom você estar do outro lado da situação. Sabe por que é tão bom? Não é uma questão de orgulho, não. É uma questão de agradecimento a Deus e à justiça divina, porque significa que você já esteve do outro lado. Você já esteve do lado do pedinte. Mas você superou através das oportunidades que você teve em outras existências. E hoje, a providência divina te concede a oportunidade de retribuir o que você recebeu. Então não é uma questão de orgulho, é uma questão de agradecimento ao Pai por tudo que recebemos um dia. Porque um dia estivemos na condição daquele pedinte. Um dia estivemos na condição daquele sofredor necessitado, que ao mesmo tempo, se nós pararmos para analisar, ainda nos encontramos, mas com oportunidades de raciocínio, de bom senso, com oportunidade de
cultivo da paciência, da resignação, nós conhecemos muito mais virtudes que muitos outros seres. Por isso, muito mais nos é cobrado. Não podemos reclamar. Quando sofremos ataques dos nossos irmãos necessitados, sofredores, que tanto na erraticidade se encontra, quanto no corpo físico. Porque não pensemos que existe exclusivamente apenas na erraticidade espíritos sofredores que nos atacam, espíritos doentes que nos atacam. Não. Nós encontramos 50% na erraticidade e 50% no corpo físico, esses espíritos doentes. Não devemos nos esquecer que os nossos obsessores nem sempre encontram-se exclusivamente na erraticidade, e sim muitos no corpo físico, nos observando, analisando os nossos passos e com todo respeito. Por exemplo, 100 itens bons. Se você pratica 99 caridade, mas na número 100 você teve que tomar uma decisão, aquela pessoa já sai falando mal de você para Deus e para o mundo. Sabe como você deve agir? Orando por ele ou por ela. Porque a pessoa encontra-se num estado de transtorno, de perturbação. É preciso orar por estas pessoas. Revidar com amor e nunca revidar olho por olho, dente por dente. Elevar o pensamento ao Pai e pensar assim: Pai, perdoe. Esta pessoa não sabe o que faz. Dai-me paciência, Pai, para que eu tenha força de ajudá-la. Dai-me paciência. Nós devemos pedir muito a Deus paciência. Eu posso dizer a você que eu não sou o símbolo da paciência. Distante de mim. Jamais. Mas olha, eu sei o quanto eu tenho lutado para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E eu posso dizer a você que eu tenho me sentido assim tão bem. Eu tenho me sentido tão bem com a minha própria consciência. Porque quando agimos de acordo com os desígnios de Deus, nós, quem de fato sentimos bem. Por isso é preciso ser enérgico, com amor. Sim, sim, não, não. E preste atenção para você ver.
quase sempre é assim. Às vezes, você vai protocolando certas situações. Sim, 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 sim. Você leva ao conhecimento da pessoa, você diz para essas pessoas sim 1000 vezes. O dia que você diz não, você não presta. Mas devemos agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos doentes e lidamos com pessoas doentes. Então as pessoas que guardam mágoa, ressentimento, rancor, as pessoas que pensam mal da nossa pessoa, devemos dar graças a Deus por nós não nos encontrarmos no lugar daquela pessoa. Porque aquela pessoa, perante a consciência e a contabilidade divina, encontra-se suja, enquanto você está lá em paz. Eu sou assim. Quanto mais falam de mim, quanto mais pensam negativismo de mim, mais eu dou graças a Deus. Porque, como vó mesmo já me disse, é melhor que pensem mal de mim que eu da pessoa. É melhor que me humilhe do que eu humilhar alguém. Se às vezes, de vez em quando, você perceber eu olhando assim dos lados, se preocupa não, sabe por quê? Porque tem uma turma folgada que chega e vai se acomodando aqui em casa. Pior que a casa da Joana, né, minha filha. Então, André Luiz aqui, ele nos esclarece muito bem isso. Devemos nos colocar na posição de um trabalhador que recebeu a oportunidade de, na greba, estar. E o fato de estar na greba é o que importa. Porque nem todos conquistaram ou chegaram ainda à greba. Então, se nós nos encontramos na greba, agradeçamos a Deus. E como agradecer a Deus? Servindo a Deus. Servindo a Jesus. Por último, servindo a humanidade. Porque muitas pessoas pensam assim: o mais importante é servir a humanidade. Não é não. Primeiro nós devemos servir ao Pai. Depois devemos servir a Jesus. Depois servir a humanidade. Mas como assim? Porque é necessário amealhar conhecimento a respeito dos desígnios de Deus. Não basta ter boa vontade. Não basta ter amor. É preciso ter conhecimento. E todas essas virtudes
Através da humildade, você conquista buscando o Pai através de Jesus, porque o Mestre, ele nos disse: eu sou o caminho da verdade, da vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não existe outro caminho. O único ser que temos conhecimento, de acordo com o nosso nível evolutivo, na condição ele de nosso guia e o modelo qual todos nós devemos seguir, porque ele é o modelo qual todos nós devemos seguir, e mais ninguém. O único que nós sabemos que foi ao Pai, que esteve com o Pai, que confabulou e confabula com o Pai, que representa o Pai. Ninguém mais representa o Pai a nós que nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que André Luiz quis nos dizer nesse parágrafo dele aqui, escolhido por Sueli. Vamos para o próximo vídeo.